E o presidente Lula participa de Fórum Empresarial do BRICS daqui a pouco no Rio de Janeiro, onde deve discutir temas estratégicos como transição energética, descarbonização da economia. E para falar sobre isso, a gente recebe no Jornal da Manhã de hoje o Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais. Bom dia, professor Marcos. Entre as propostas aí que serão discutidas é a criação de uma moeda comum, defendida inclusive pelo presidente Lula. O senhor acredita que é viável economicamente nesse momento atual? Veja, a situação toda é que nós precisamos e nós observamos um momento de desdolarização global, né? Em razão do fato de que os Estados Unidos, como dizem os franceses, abusaram muito deste privilégio exorbitante da moeda que tem e que conseguem aí impor sanções, impor várias restrições a seu bel prazer, né? Os Estados Unidos, ao longo da história, já impuseram mais de 8.000 sanções ao redor do mundo. E é por essa razão que se busca aí um processo de criar alternativas. O euro já pretendeu fazer isso no passado. Eu acho difícil, neste momento, você criar uma moeda comum, não é? Porque você teria de levar em consideração vários aspectos, não somente de política monetária, mas também de política fiscal, que é o grande problema que o euro enfrenta pelo fato de ser uma moeda comum, mas com políticas fiscais diferentes. Mas o que nós entendemos, e isso é importante de ver, é que, de fato, o bloco já tem uma moeda comum, que é o renminbi, que é a moeda da China, porque a China é o principal parceiro comercial de todos os países, se eu não me engano, do BRICS. E isso faz com que os países agora possam também começar a comercializar entre si, utilizando não somente as moedas locais, mas também o próprio RMB. Agora, o importante neste processo todo é de que, eventualmente, se possa criar também mecanismos digitais de transferência de moeda, e isso sim é uma possibilidade a ser criada mais para frente, ao longo do processo, só que com os devidos cuidados para impedir que esta moeda e esta criação não se transforme aí não somente numa afronta ao dólar, mas que cria aí problemas para os países membros. Então, é nesse sentido que é necessário cautela, mas é mais do que evidente de que existe um momento e um movimento de desdolarização global, justamente pelas políticas adotadas pelos Estados Unidos, e faz sentido que o BRICS, como o maior bloco comercial do mundo hoje em dia, e paridade de poder de compra, estabeleça aí as suas alternativas nesse sentido. Marcos, muito bom dia. Agora eu gostaria de conversar com você sobre a questão política também, de que forma que a gente pode interpretar os últimos movimentos do presidente Lula, né? Porque ainda há pouco a gente mostrou aqui no Jornal da Manhã o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falando que dependendo do alinhamento ele pode ser perigoso. E de que forma que a gente pode interpretar as últimas ações do presidente em relação ao contexto, né, desses encontros que ele promoveu, principalmente na Argentina? A questão do Mercosul é uma questão complexa, né? Porque eu acho que o Mercosul deveria aí dar um passo atrás, no sentido de deixar de ser um mercado comum e ser uma área de livre comércio, para que os países do Mercosul tenham a liberdade de fazer justamente acordos comerciais com países mais relevantes dentro do contexto global. Interessaria, por exemplo, ao Uruguai fazer um acordo comercial com a China. E até mesmo ao Brasil faria muito sentido que isso viesse a acontecer. Agora, na frase do governador, não é, que pretende aí uma projeção internacional, o aspecto que ele aborda é ultrapassado neste processo, porque aqui nós devemos reconhecer que existe uma movimentação global em direção à Ásia. E nós não estamos sozinhos nisso, né? O mundo inteiro busca parcerias comerciais com China, com os países da ASEAN, e é ali que você vê o crescimento econômico. Você querer continuar na aposta, na crença de que Estados Unidos ou União Europeia fornecerão aí a capacidade de crescimento econômico que o Brasil precisa nos próximos anos, é não levar em consideração a realidade atual do mundo.
Então, neste sentido, o presidente Lula tem adotado uma visão que corresponde à realidade atual. Se ele faz isso da melhor maneira possível, aí você pode ter várias discussões com relação à política, não é? Mesmo dizer que os bancos não têm de impor condicionalidades com relação à austeridade parece um tanto equivocada no discurso dele, porque isso faz parte de instituições financeiras que precisam ter esse tipo de adoção, senão serão desconsideradas sérias neste processo todo. Então, o presidente Lula acerta na medida que é justamente o foco na Ásia e talvez erre e erra também neste processo todo de fazer isto acontecer. Agora, querer acreditar que o mundo vai continuar do jeito que está, uma aposta no G7 e dizer que essas parcerias do Brasil são prejudiciais é um equívoco que denota justamente uma falta de conhecimento da realidade global. Então, talvez isso que o governador devesse dar uma olhada com mais cuidado e concentrar-se mais em entender aquilo que se passa na Ásia para ver a movimentação global efetivamente. Professor Marcos Vinícius, está aqui conosco também a nossa comentarista Mônica Rosenberg, que tem uma pergunta para o senhor. Mônica? Bom dia, professor. A minha pergunta é sobre ideologia. A revista The Economist, nesta semana, postou uma reportagem dizendo que o Brasil está se tornando irrelevante exatamente por essas movimentações do presidente Lula, que a gente percebe que são muito mais ligadas à sua ideologia pessoal, às suas crenças políticas, do que ao interesse do Brasil como país que deveria ser protagonista aí na diplomacia internacional. E o ápice disso foi ele estar na Argentina e ir visitar uma condenada que está cumprindo prisão domiciliar e não fazer uma visita oficial ao presidente Milei. O senhor acredita, professor, que esta é uma tendência mundial, que agora os líderes mundiais vão estar olhando apenas as suas ideologias da pessoa física, né, do político, e esquecendo que eles são agora PJ e que ocupam um cargo e que deveriam estar sendo chefes de Estado e não apenas aquele político ativista militante? Veja, bom dia, Mônica, é um prazer conversar com você sempre. Veja que aqui não é uma questão ideológica somente com relação àquilo que acontece na aproximação do Brasil com alguns países, né? A China é uma realidade global, independentemente de discurso político ou de ideologia, né? Porque se fôssemos basear somente nesse critério de aproximação por ideologia, os Estados Unidos não teriam uma relação comercial com a China desde que eles retomaram as relações bilaterais na década de 70. Então, a questão que prevalece não é a ideológica, mas é a questão de interesses de longo prazo. Agora, quanto à visita do presidente do Brasil, a Cristina Kirchner e esse tipo de processo, claro que existem aí erros diplomáticos quando se confunde a pessoa física, como você mencionou, com a pessoa jurídica. E, obviamente, também, né, nós temos aí um presidente Milei que não ajuda nesse relacionamento bilateral, infelizmente, com o Brasil. Então, o grande desafio sempre é compreender que as relações são entre Estados e não entre indivíduos. E faz sentido para o Brasil estender aí, se quer continuar relevante internacionalmente, estender e ampliar o seu aspecto de relações econômicas. Senão nós nunca compraríamos petróleo da Arábia Saudita, senão nós nunca teríamos relacionamento com Israel em relação à aquisição de novas tecnologias, senão nós não teríamos relacionamento com a França, justamente pelo passado colonial. Então, a gente não pode levar essa questão ideológica, e eu acho que isso não é o fundamento de tudo nesse processo todo. Agora, o que cabe aí ao presidente é entender que, quando ele age como pessoa física, ele deve deixar isso muito claro, que não é o governo do Brasil que está apoiando ali a Cristina Kirchner nesse movimento, mas é ele, Lula, e isso explicar para a população nesse processo todo. Agora, que a relação com a Argentina anda deteriorada pela questão do presidente Milei e também que o Mercosul já não faz mais sentido há muito tempo, isso é uma verdade. Marcos, eu vou seguir aqui com a entrevista agora com o Túlio Nassa, nosso analista. Bom dia, professor. Deixando um pouco de lado a questão ideológica, vamos para os aspectos mais práticos. Mês passado, o presidente Lula esteve com o presidente Macron na França, tentando negociar
um acordo que, diria eu, que traria uma certa novidade, que é furar o bloqueio, né, o protecionismo francês em relação principalmente aos seus produtos agrícolas. Diante desse contexto, dessas posições que o Lula vem adotando aí no cenário multilateral, você acredita que é possível romper com essas barreiras francesas? É possível avançar nesse acordo? É um acordo muito importante para o Brasil, né? Mas é impossível de acontecer, né? Porque a Europa é um continente que passou pela questão da fome e países que enfrentaram a questão da fome jamais vão terceirizar a sua questão agrícola. Isso é ainda uma insistência que nós temos, já faz mais de 2 décadas que nós estamos negociando isso. É por essa razão que nós estamos aí justamente fazendo uma negociação de cunho ideológico, achando que a relação econômica do Brasil com a União Europeia vai dar um salto assim substancial em razão deste acordo. E a verdade dos fatos é de que isso não vai acontecer, até porque, se nós olharmos, a Europa é um continente que enfrenta enormes desafios econômicos depois da guerra da Ucrânia e que não vai aí melhorar economicamente. A Europa vai caminhando rapidamente numa direção de irrelevância do ponto de vista econômico comparado àquilo que nós vemos, por exemplo, na Ásia. Então, a perda de tempo com este acordo já deveria até ter sido uma posição do Brasil de abandonar esse acordo e justamente buscar acordos em outras partes do mundo, por exemplo, o Sudeste Asiático. Se você reparar, a própria China, que tinha na União Europeia uma grande parceira econômica nos últimos anos, passou a enfatizar a importância de um acordo comercial, e o fez, com os países do Sudeste Asiático, que são menores, mas que estão em franco crescimento e a quem interessa ter relações comerciais com outros países do mundo. Então, o afago que o Brasil faz ao Macron, aos europeus, nesse sentido, não está mais justificado, porque o ganho que nós vamos ter não será assim tão substancial nesse processo todo. No passado a gente já tentou fazer isso, até o Brasil queria comprar os Rafales, não é? Se você lembrar, como uma forma de o Brasil ali agradar os franceses para que o acordo comercial pudesse ser feito mais rapidamente. E nós vimos naquela curta guerra entre Paquistão e Índia o quão ineficientes são os Rafales numa questão bélica e de guerra. Então faz muito sentido que nós busquemos aí ampliar a questão comercial, não do ponto de vista ideológico, hein? Porque, como dizia Lord Palmerston, primeiro-ministro britânico, nas relações internacionais você não tem inimigos perenes, amigos perenes. A única coisa que é perene são os interesses. E o Brasil, um país que precisa crescer economicamente, que precisa de infraestrutura, que precisa ajustar-se a uma nova ordem econômica internacional, pode aí e deve justamente ampliar os olhos e sair desta mentalidade colonial de subserviência, tanto aos Estados Unidos como à Europa, aquilo que nós chamamos de Ocidente, justamente para crescer economicamente. Obrigada, professor Marcos Vinícius de Freitas, ele que é professor de Relações Internacionais. Obrigada pelos seus esclarecimentos aqui e tenha um bom fim de semana. Obrigado, prazer conversar com vocês sempre.